É uma excelente questão. Eu, de facto, sempre tive isso em mente, essa questão do lugar, do espírito do lugar e, e do modo como creio, pelo menos eu, me encontro nessa relação com os lugares. E são normalmente lugares híbridos, são lugares de mistura, são lugares de intermitências, são lugares de passagem, nunca são lugares definitivos. Ou melhor, ou existindo essa definição, essa rasura, ela ocorre sobretudo no teatro. O teatro é o lugar da rasura, é o lugar do momento em que a coisa se vê, em que a imagem deflagra. E, portanto, o meu teatro é muito essa convocação de lugares. Eu acredito o Dostoiévski tem aquela frase que a gente de vez em quando nos vem à cabeça: a beleza de algum modo salva, ou a beleza pode salvar. Um, e eu muitas vezes digo aos atores, ou quando estou a trabalhar, ou sinto, digo, outro dia estava a dizer isso, não sei se a eles, não sei se aos meus alunos, estava-lhes a dizer: epá, vocês não trabalham só para o público, vocês a um dado momento, ao público que está aqui presente, vocês têm, há muita gente que está aqui. Vocês estão a arte é uma forma de justiça, é uma forma de reparação. E que diz respeito não apenas ao tempo presente, mas a todas as épocas, que diz respeito à própria existência de todos nós, enquanto espécie, enquanto filogenia, enquanto percurso muito antigo. E quando pensamos nessa extensão, e aí eu creio que não há, ou seja, não estamos a falar de passos de mágica, mas quando pensamos nessa extensão do tempo, nessa extensão do espaço, dessa extensão das histórias, das diferentes histórias, há uma personagem que nesta altura diz: a história deles entroncava na grande história, e a história deles era um grão de areia, mas não deixa de ser um grão de areia, que faz parte dessa história mais vasta, mais distendida. O que eu creio que quando pensamos assim, estamos a facultar, estamos a criar a oportunidade para o mistério e para o milagre poderem ocorrer. A fé em arte, pelo menos é assim que eu a concebo, é sobretudo um exercício de leveza, é sobretudo um exercício de escuta e é um exercício de solidão, de uma profunda solidão. E eu creio que quando estes ingredientes começam a estabelecer conexão entre si, quando conseguimos criar esta quase volúpia, esta volúpia de sentidos, então, então a beleza, então a beleza poderá ocorrer. E digo poderá ocorrer porque no teatro nunca é garantido. No teatro a gente não pode dizer: olha, está feito, é assim. Não. No teatro a beleza é qualquer coisa que se conquista de espetáculo para espetáculo. Às vezes, dentro de um espetáculo, há momentos de beleza e depois a seguir aquilo é uma porcaria, aquilo perdeu-se tudo. Porquê? Porque depende do público. E é isso que é fascinante no teatro. Essa redenção através da beleza, ou desse exercício, só é possível com as pessoas, com as pessoas que estão a assistir. Portanto, pelo menos no meu teatro, ou no teatro que a gente aqui faz, o público é absolutamente decisivo. Não há outra maneira de o colocar. Sem dúvida, essa dimensão musical ou prática, quase que o espetáculo tem, a um dado momento tem mesmo, pedi mesmo, Puccini, é isso, ou Ravel, é isso, essa dimensão prática existe. E há uma convocação de diferentes linguagens artísticas. Filipe Sambado canta ao vivo, o vídeo é feito pelo José Dornelas, que é um videasta com uma arte muito, muito apurada.
a Carlota, a Carlota Lagido, que faz os figurinos, enfim, há uma série de participações criativas que me permitem ter um grande prazer a fazer este espetáculo, na medida em que não sou eu que estou a decidir tudo, ou melhor, as minhas decisões, a minha gestão, a gestão que eu estou a fazer é uma gestão em que parto muito desses inputs que estou a receber dos diferentes artistas que estão a trabalhar neste espetáculo e dos próprios atores também, uma vez que eles têm uma grande autonomia e há muitas propostas que são resultado, muitas propostas cénicas que são resultado da iniciativa deles e que eu acompanhei, tentei não estragar. E, portanto, esse trabalho de colaboração entre diferentes artistas, no qual eu tenho um papel, dá-me um enorme prazer. Dá-me um enorme prazer porque, como disse há pouco na questão anterior, muitas vezes a solidão é um peso muito grande. Esta solidão de... O Thomas Bernhard tinha esta expressão, ele diz isto, algures. Thomas Bernhard dizia: eu quando escrevo sinto sempre a morte no meu ombro, salvo erro esquerdo. Sinto sempre a morte como um pássaro negro aqui a pesar sobre o ombro esquerdo. Isto, por um lado, é inevitável e é bom que aconteça. Não é só o Thomas Bernhard que fala disto, o Genet, a propósito do Giacometti, quando visita o estúdio dele, também sente essa presença da morte, essa presença do fim, essa presença da desolação. E eu creio que é muito importante ter isso presente, mas é pesado, custa. Por um lado é fascinante porque é o único modo de resgatar a vida, é ter presente a morte. Mas se esse estado de alma muitas vezes pesa e enrugece e transtorna e diminui, por outro lado, isso também é um estímulo. E o facto de existirem tantos colegas a trabalhar no teatro torna a coisa uma festa. E este espetáculo é muito festivo, sendo cruel. As cenas são cruéis porque as cenas retratam... são cenas cruéis no sentido de crueza, no sentido em que não estamos lá com Rodriguinhos. Eu estou sempre a dizer aos atores, não é isto. Ela ouviu do pai, vai dar beijos à merda quando tinha 10 anos de idade, e o pai disse-lhe, ela foi dar um beijinho ao pai, o pai disse-lhe, vai dar beijos à merda. E aquilo é cru, é real, aconteceu. A maior parte destes textos são baseadas em histórias que eu vi, que depois transformei, pessoas que conheci, que me contaram as suas histórias e eu que depois transformei-as em cena. Sim, isso, essa actância, pegando na tua palavra, teve a ver com esse agir, esse fazer. O ator é aquele que age, é aquele que atua, não é? É aquele que faz. E eu quis muito, deixei isso, aliás, coloquei no texto inicial esses elementos de caracterização de personagem muito simples. Olha, aqui faz um nerd, aqui faz um velho baboso, aqui fazes uma tia de Cascais, aqui fazes, mas muito clichês, pegarem clichês, pegarem em tipos muito imediatamente reconhecíveis, aqui faz a da queixada, fala assim, pegarem em tiques, por vezes até pegarem tiques, isso para quê? Para ser um ponto de partida para que os atores pudessem primeiro divertir-se, entrarem no jogo teatral como as pessoas quando se apaixonam pelo teatro é o faz de conta, poderem entrar no faz de conta e brincarem e poderem experimentar o lúdico, o lado lúdico do teatro, começarem por essa brincadeira, mas é uma brincadeira consentida e é uma brincadeira propositada exatamente para que depois os textos mais melancólicos pudessem ter peso. Mas começar sempre como por uma féria, por uma festa, por uma brincadeira. A família Coutrinho, andam todos, estamos a fazer um piquenique com carrinhos, e andam com os carrinhos de compras de um lado para o outro, e dizem uma série de coisas que são tiradas para o ar, que são frases
frases que ouvimos, frases que não querem dizer nada, mas que por outro lado, frases que por si só não querem dizer nada, mas que no conjunto estabelecem um quadro, um quadro sonoro, um quadro dinâmico do que é a vida de uma família num Lidl ou num centro comercial num fim de semana. E o que é essa família? E o que é que isso representa? E as pessoas querem é esquecer, as pessoas querem se divertir, querem é abanar o capacete, querem é comprar gomas e comer muito açúcar e não olhar para isto de um modo, como eu dizia, de um modo moralista, que eu acho que é sempre um erro horrível. Moralizar os comportamentos. Não, eu não quero nada moralizar os comportamentos, disse isso aos atores, não estamos aqui para dar lições de moral, não estamos aqui para nos colocarmos num pedestal a dizer, pá, a vida tem que ser assim, tu tens que ler Thomas Bernhard e Jean Genet. Quero. O ambiente de trabalho é fundamental. Isso eu nunca acreditei. Eu ainda venho do tempo, a garagem, como sabes, ainda vem do tempo em que existiam companhias de teatro e companhias de teatro as companhias de teatro eram sempre, ou quase sempre, fenómenos geracionais. Fenómenos em que um conjunto de pessoas de uma mesma geração ou próxima se encontravam. Havia ali muito ainda de espírito escoteiro, de espírito de equipa, de tribo. Uma companhia de teatro tinha isso, tinha esse impulso inicial do coletivo. O coletivo o teatro é uma arte do coletivo, não é? E, portanto, e aí, nesse sentido, o coletivo tinha essa preponderância. E isso, para mim, continua a ser sacramental, ou seja, existir, apesar de eu não trabalhar com elencos fixos, trabalhar com castings, enfim, ter adaptado àquilo que é a realidade do funcionamento da profissão hoje em dia, das profissões do teatro hoje em dia, em que as pessoas se encontram para fazer um espetáculo e depois vai cada um à sua vida. Apesar disso, eu continuo a defender o mais possível essa ideia de grupo, essa ideia de coletivo. Para isso lembro muitas vezes daquele verso do Vinícius de Moraes, o amor, pelo menos que seja infinito enquanto dure. E portanto, a minha ideia é, vamos ser um grupo infinito enquanto isto durar. Estamos aqui 3 meses a trabalhar, mas vamos levar esta aventura como irmãos, ou o mais irmanados possível, ou o mais possível imbuídos desses traços juvenis que caracterizam o teatro. O teatro há sempre um lado juvenil, pobre, nesse sentido generoso que o caracteriza. A gente de teatro eu acho que a gente de teatro, eu continuo a sentir isso com os colegas a gente pode não se ver durante uma data de anos até, mas a gente quando se encontra, a gente dá um abraço, a gente reconhece essa juventude que permanece na centelha essa centelha que permanece no nosso olhar, apesar de estarmos velhos e carecas. Mas há sempre essa centelha e eu julgo que é isso que também torna o teatro tão definitivo nas vidas de quem o abraça e tão definitivo também para quem é tocado por ele, pelo teatro. O absurdo. Eu encontrei pela primeira vez a palavra absurdo na primeira coisa que fiz no teatro, a primeira coisa que foi o sentimento de um ocidental do Cesário Verde, que começa assim: nas nossas ruas ao anoitecer há tal soternidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo, sofrer. E, portanto, o absurdo para mim está sempre ligado, conotado a esta marca, esta marca a ferro e fogo do Cesário, e que tem a ver com isto é de um poema, O Sentimento de um Ocidental, e tem a ver com a modernidade. A modernidade, eu acho que é essa. Se Deus morreu, então o absurdo foi cunhado nas nossas vidas, não é? Foi
ficámos marcados, ou eu pelo menos sinto-me marcado pelo absurdo, porque este absurdo eu sempre o encontrei, o absurdo, ou seja, o absurdo para mim é como Diónisos, é como o deus do teatro, o Baco, não é? O Diónisos tem uma faceta aparentemente alegre, festiva, mas o Diónisos é sobretudo melancólico. O Diónisos é um deus melancólico. O Diónisos não é o deus da farra, é, ou melhor, a farra é uma cortina de fumo, os bacanais são uma cortina de fumo para qualquer coisa mais profundo, mais escavado, que é a própria condição de Diónisos, é aquele que teve que nascer duas vezes, portanto morreu uma primeira vez, e que vive, lá está, voltamos ao nosso amigo Thomas Bernhardt, que tem a morte presente, não é? Tem sempre a morte presente. E, portanto, o absurdo, se quiseres, é uma estratégia formal, para ir de encontro a essa condição para mim, condição essencial da modernidade. O objetivo era fazer o Pedro Lacerda disse uma expressão que eu guardei, disse: esta cena tem que ser uma pregação horizontal, não é uma pregação de cima para baixo, é uma pregação de olhos nos olhos, é um convite à sinfonia do cotidiano, à grande ópera do cotidiano, à ópera das pequenas coisas, e o benefício das pequenas coisas, fazer a sopa, tratar da fechadura do portão, ir às compras e reparar o boneco que tem um pezinho partido e colá-lo delicadamente com cola de madeira, o aspirar a casa, é fazer do cotidiano uma ópera de pequenas coisas, de pequenos gestos, que suscite, esse é o plano, que suscite no espectador esse gozo pela vida, esse gozo pela festa da vida, esse gozo pelas epifanias que estão à mão de semear e que nos são próximas. A peça é política, obviamente. A peça é muito política. Eu não. Eu, eu tenho. Eu sou muito, se calhar, fora sou muito fora daquilo que é a norma dos meus colegas encenadores, porque, ou pelo menos a grande maioria, gosta muito de dar a sua opinião sobre as coisas e ventilá-la e fazer do teatro uma espécie de campo de ação política. Eu nunca fui assim, não consigo ser assim. Eu tenho, para mim, nisso se calhar sou estou muito vinculado. Eu acho que o teatro os gregos inventaram duas coisas, que foi o Parlamento, o anfiteatro do Parlamento e o anfiteatro cênico. São dois anfiteatros totalmente distintos. E acho que quando nós misturamos os dois, alguma coisa está errado. Algo está a falhar. E eu acho que hoje em dia falha muito a política falha, porque se torna palhaçada, torna-se uma teatralidade grosseira, grotesca, e acho que o teatro muitas vezes também falha porque quer ser ativista, e o teatro é uma arte, não é? E eu não consigo conceber isso, pelo menos eu no meu trabalho. Respeito quem eu faço, obviamente, mas eu não consigo conceber isso. Isto para dizer que o teatro que eu faço é político. Nessa medida, há uma preocupação política, há uma consciência política, tu tocaste em uma série de coisas que são referidas no espetáculo, há uma crise de cidadania, há uma crise de participação, há uma crise democrática gravíssima que estamos a viver. Agora, a forma de tratar isso não é ir para ali com, do meu ponto de vista, dizer o óbvio, dizer aquilo que a gente vê todos os dias. Não, é contar uma história, é criar teatro, é criar uma férie, criar um espetáculo que onde eu indiretamente as coisas estejam, esses assuntos estejam lá plasmados, mas plasmados de uma forma que eventualmente até contraria aquilo que é a minha opinião pessoal.
Porque acho que isso é que é, eu dizia-te há pouco, que uma das coisas que me irrita é uma espécie de superioridade moral a que muitas vezes os artistas se arvoram. Isso não faz sentido nenhum, isso é de um paternalismo, é de um convencimento, é de uma soberba insuportável. Isso só afasta o público do teatro. O meu teatro não é de esquerda nem de direita, o meu teatro é para quem vem, para quem está disponível a dialogar com ele, a procurar esses momentos de beleza e esses momentos de depois a reflexão, e reflexão também, com certeza, mas a reflexão cada um tem lá que fazer. Alguém diz isso, os caminhos a existirem são solitários e cada um encontra o seu rumo, não é? E depois encontrará o seu rumo com as comunidades, com a coletividade na qual tiver imbricado, na qual tiver com a qual estabelecer os seus compromissos. Agora, as comunidades são muitas, nesse sentido o mundo mudou muito. O mundo é muito vasto, muito diverso. Há gente que pensa de maneira muito diferente. Não temos que pensar todos da mesma maneira. E, portanto, acho que nesse sentido o teatro tem que ser, e voltando aos gregos, tem que ser um anfiteatro onde toda a cidade se possa reunir. Para pensar em determinado tipo de questões de uma forma que só o teatro a pode proporcionar. Através de emoções, através de histórias, através de riso, através de choro, através de canto, através de disparate, através de metafísica também. É um espetáculo de metamorfose. É a primeira vez que eu faço um espetáculo musical ou proto-musical, mas tem muito de musical. É a primeira vez, nunca tinha feito. É um espetáculo que, por outro lado, representa uma fase da minha vida, representa vida pessoal e vida artística não sempre um bocadinho ligadas na nossa profissão, ou é difícil separá-las, embora seja fundamental separá-las, mas é uma fase da minha vida onde eu já senti isso nas metamorfoses, onde eu fechei um ciclo um ciclo um bocado tenebroso, onde andei ali muito, sabes, não sei se isso acontece contigo, acontecerá com todos nós, julgo eu, que é andar a fazer a coisa que não devia. Já de saber, não devia fazer isto, mas vou fazer na mesma. Andar a fazer a coisa que não devia. Andei uma série de anos a fazer, os últimos 3 anos para aí, a fazer a coisa que não devia. E neste momento não, sinto-me a fazer aquilo que quero fazer, que faz sentido fazer. Não estou, digamos, a tirar o barro à parede, não estou a procurar lenha para me queimar. Isso sente-se nos espetáculos. Os espetáculos são mais objetivos. Quer o último, quer este, são espetáculos muito mais objetivos, são espetáculos muito mais objetivos no sentido em que pronto, sabemos o que estamos a fazer, sabemos o que queremos fazer, sabemos que temos a noção da nossa posição, da nossa posição, não é da nossa posição, do nosso posicionamento. Aquilo que o nosso posicionamento na vida, o nosso posicionamento no teatro, o posicionamento da garagem, da companhia. Internamente a companhia também tem neste momento uma estabilidade que conseguiu essa estabilidade. A companhia está muito estável, está muito sólida. A relação com todos os colaboradores artísticos, com todos os atores, o grupo de atores que trabalha connosco é fantástico. Temos descoberto atores incríveis, de uma qualidade superlativa, gente nova, portanto estamos a trabalhar com gente nova, gente mais velha, estamos a trabalhar com diferentes artistas de diferentes áreas, portanto estamos a ter temos uma disponibilidade, eu sinto que tenho uma disponibilidade para ouvir, para participar, para mudar também, mudar no sentido de estar... para colaborar, acho que é melhor, esta é a palavra, é melhor, tenho uma disponibilidade para colaborar que se calhar não tinha, tenho uma visão que se calhar não tinha, e aquilo que vejo é fixe. É fixe. Portanto, é uma coisa que gosto muito de fazer. Eu julguei que, chegada a esta fase, estava a pensar na reforma, mas pronto, é uma chatice, mas não estou a pensar na reforma. Estou com muito entusiasmo a trabalhar, com imenso gozo, temos projetos para a frente formidáveis, e este Lidl na estação de serviço é muito divertido, sendo cruel, como disse, tendo aquela crueza que falava há pouco, é muito divertido, é muito desopilante, uma palavra que já não desisto há muito tempo, é desopilante.
malta sai daqui. Epá, espero que se isso passar para o público, é muito bom. Eu fico feliz. Há lá uma frase que a gente diz: estou feliz por começar a sentir-me feliz. Que é essas declinações de felicidade, aquilo que estavas a dizer há bocado, e que eu gosto muito dessa ideia da reposição da felicidade, essas declinações. Mas é ótimo isso. São borboletas, ou folhas de outono, ou neve, neve, neve. Eu hoje este ano tenho que ir ver neve. Tem que ir ver neve. No próximo espetáculo vai haver neve, de certeza. Mas é isso, é bom. Estou numa fase boa. É isso. É isso mesmo. Eu cheguei a um lugar de. Epá, a neta foi muito importante. O nascimento de um neto, pá, de uma neta, neste caso, a mim revolucionou-me completamente o modo de me olhar e de olhar à minha volta. E a neta foi muito importante, sem dúvida. Depois também, pá, a minha vida pessoal também deu uma série de voltas, e eu pá, uh, comecei a comecei eu de facto eu tinha era um tipo mais, sobretudo mais novo, era tudo mais pesado, é verdade. Aliás, eu estou de ténis amarelos. Ténis amarelos. Pá, isto era um sonho, pá. Os ténis amarelos eram um sonho. E eu só quase aos 60 anos é que comprei os ténis amarelos. E comprei-os. Disse: é agora que vou comprar os ténis amarelos. É agora. E de facto, epá, foi uma série a neta, uma série de mudanças na minha vida, uma série de mudanças na minha vida pessoal que foram duras. Eu tive ali uns momentos bem complicados do ponto de vista pessoal, mas que pronto, mas que ultrapassei aquilo, e que agora olho para trás e com um sorriso, e com boa disposição. E no que diz respeito ao teatro, eu fui. O facto de estar a trabalhar com uma geração de pessoas muito mais novas do que eu também me começou a fazer ver as coisas de outra maneira. Tudo isso me fez começar também a ouvi-los, a ter outra atenção, e a perceber que, primeiro, a minha geração, a nossa geração, foi privilegiada. A vida para eles é bem mais complicada. A vida para os jovens hoje em dia, isto é um clichê, mas porque muita gente já o diz, mas eu pelo menos eu apercebo-me, e portanto para mim não o digo como um clichê, mas como uma experiência concreta. A vida é mais difícil. Os alunos, os miúdos que me aparecem hoje em dia com 20 anos, são miúdos mais carregados, mais castigados do que aqueles que me apareciam há 10, 15 anos. As gerações têm uma vida mais complicada, e portanto, e isso faz-me alertar que eu tenho a obrigação de proporcionar, de ajudar, de ser uma força, de usar a minha experiência de um modo positivo e de um modo que seja brando. As nuvens em branda guerra, Camões, não é? As nuvens em branda guerra, quer dizer, e tornar a guerra uma guerra de nuvens, e uma branda guerra de nuvens. E o céu e a palavra guerra ganharam um outro alcance, porque nós vivemos em estado de guerra, não é? E é, e é, e é essa e é essa e é isso que eu sinto, e sinto naturalmente, não o sinto como uma não o sinto como uma obrigação, sinto isto como com gozo,